gaúcha! Como é que você tá, Vanessa? Olá. Eu tô felicíssima de estar aqui com vocês. Que legal, Vanessa. A alegria é nossa em te receber. Obrigada, né? Um sábado à tarde, marcar uma live, né? Eu já tô assim, eu tô pensando em mudar essa data, mas os convidados estão sendo bastante generosos em estarem aqui com a gente, né, Leonan? É verdade, todo mundo Vanessa, junto tu aí. viu que o Eu tô nosso bem interessado nesse assunto aí. eu também. Então, eu já acompanho a Vanessa há um tempo nesse pensar do futuro, mas ainda tem muita coisa para desmistificar, Vanessa. Eu acho que tu podes ajudar a gente aqui nessa live a entender um pouquinho mais sobre essa questão. A Vanessa, gente, ela também é jornalista e a gente se conheceu num trabalho de jornalismo lá no Rio de Janeiro, no Canal Futura, né, Vanessa? Foi incrível a experiência que a gente teve. Maravilhoso, né? Foi uma imersão fora da caixa, né? Do começo ao fim, né, Vanessa? Foi muito sensorial, né? E, Ivane, tu viu que a gente começou falando, né, da multipotencialidade, o René se redescobrindo, enfim, botando potências de forma mais concreta para que a gente pudesse acompanhar, né? Porque essa questão que o René fala de desenvolvimento pessoal, o René já tem muita habilidade nisso, quem conversa com ele, conversava já com ele, já entendia, já acompanhava. A Jennifer trouxe esse olhar do marketing, mas já viu que o marketing também tem um olhar lá na frente. E diante disso tudo, assim, como é que, né, diante dessa pandemia, da gente buscando perspectivas, como se olhar para esse futuro, pensar futuros? A gente nunca se refere ao futuro no singular. A gente sempre se refere ao futuro no plural, né? São várias possibilidades. E eu sou muito feliz, assim, terminei minha formação ano passado, de ter percebido, de estudar, porque a disciplina de futuro é uma disciplina que não é nova, na verdade, ela nasceu lá na década de 40, 50, e vários pensadores de futuro nenhum pensador de futuro ele prevê, na verdade ele interpreta sinais através de vários frameworks, que são os processos, né, como é que eu vou dizer, os passo a passo que o Foresight, cada um cria a sua metodologia, e aí tem tudo a ver com intuição. E a partir disso, essa versatilidade, né, do ser humano hoje, do profissional hoje, do que a internet nos traz, essa conexão de tudo com todos o tempo inteiro. E a partir disso que eu percebo o problema da versatilidade é que o ser humano não está preparado para lidar consigo. Ele não está preparado para ele lidar com tudo que ele tem de criativo. Por quê? Isso que a gente está vivendo hoje, essa forma de nos colocarmos no mundo, na verdade, ela já é nossa. Ela já é genuína. E dentro do futurismo, o que é o futurismo? O futurismo é como a gente se relaciona conosco, com o outro e com o mundo. E nessa perspectiva é olhar para todas as áreas sociais, né? O futurismo, pelo menos da escola que eu me formei, do Instituto for the Future, ele trabalha muito os 17 desafios globais elencados pela ONU, as 17 ODSs, e a gente permeia muito sobre isso. Eu não vou passar aqui eles, porque é uma lista de 17, mas eu tenho um e-book que depois, para quem quiser, eu disponibilizo para a Camila, ela libera, que fala de tudo isso. E uma explicação para isso que está acontecendo para a gente é o mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o mundo VUCA é uma teoria muito antiga que ela explica essa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Nesse e-book eu explico direitinho cada conceito, mas em resumo, assim, para o tempo que a gente tem aqui hoje, se acostumem com a mudança. Se acostumem com as nossas múltiplas facetas de trabalhar, de ser. O que acontece? Quando éramos crianças, eu gosto muito de revisitar o nosso interior, tá? Eu trabalho a transformação digital com empreendedores, com nichos de mercado, e para isso o meu caminho sempre é voltando para dentro. Então, na infância, a gente se reinventava o tempo inteiro, a gente utilizava várias formas de comunicação, a gente aprendia coisas diferentes o tempo inteiro.
dinheiro. E no nosso formato adulto, a gente se bitolou de alguma forma, a gente se boicotou com esse aprendizado constante, com essa mudança constante. Uma criança se insere tão facilmente nos ambientes, tu nem sabe, ela já está aprendendo, já está clicando, já estava raciocinando. Eu gosto muito, tem um projeto de pesquisa que eu trabalho problemas empresariais ou problemas do mundo com respostas de crianças. Então, Nossa, que legal! Eu sou pesquisadora nessa área de futuro, né? Então eu tenho uma empresa, a minha empresa também está sediada no Parque Tecnológico para a gente ter essa. E aí as crianças respondem coisas que vêm do inconsciente. E aí a cultura tem tudo a ver com a criatividade. E a criatividade tem tudo a ver com a voltinha aqui dentro, né? Da nossa intuição falar, de sermos quem viemos para ser. Então o que acontece? O medo do ser humano, essa coisa de tô tendo que fazer tudo, essa multidisciplinariedade, na verdade, ela já é nata nossa. O meu convite é para que todos nós revisitemos, reencontrar ela dentro de nós, né? Porque com ela vem todas as gavetinhas pretas que eu brinco, né? Das crenças limitantes de infância, crenças limitantes que a gente trouxe na adolescência. E aí, hoje, o falar em público tem tudo a ver com a forma que a gente se coloca no mundo, né? Com os traumas, e a internet hoje. E a Jennifer falou uma coisa muito boa, assim, da verdade, né? O público se conecta com a verdade. Não é estratégia em si, mas é o quanto de causa tu coloca, o quanto de humano tá ali, o quanto de movimento que a outra pessoa, através dessa tela, se sente sacudida e muda a vida dela de alguma maneira. E outro ponto. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, eu tenho várias coisinhas para falar. Pode falar, aproveita. Não, vai lá, continua que tá ótimo. Então, dentro desse mundo VUCA, é bem importante todo mundo conhecer esse conceito, tá? Porque daí meio que a gente vai se sentir abraçado, assim, calmo, de tipo, ok. E aí, como olhar para frente dizendo... Como escreve esse... Eu vou botar na tela. Como escreve esse mundo VUCA. Mundo VUCA, como se fala? VUCA. É um termo em inglês, tá? Tá. E tá no pode e-book. Então, se a gente for falar dessa versatilidade, dessa multidisciplinariedade nossa, ele tem tudo a ver com as nossas habilidades do futuro, que, na verdade, o futuro é agora. A pandemia antecipou aí 10 anos de mudança, todos os nós futuristas, a gente já percebeu que no mínimo 10, 20 anos foram acelerados em 3, 4 meses, de mudanças nas empresas, de mudança nos perfis de trabalho, mudanças, inclusive, eu digo, na microlegislação, na microburocracia, de como tirar um espetáculo de fora, tirar um espetáculo do papel, né? O que a gente consegue simplificar para fazer isso acontecer de uma maneira mais fácil, com quem de rede a gente consegue se conectar para trabalhar esses crowdfunding, né? De injetar dinheiro de múltiplas faces, para a gente conseguir fazer com que as ideias saiam do papel, porque isso aqui é rede, e dentro do mundo, o conceito do Foresight, o principal, assim, o cerne dele é como a gente se relaciona com a gente, com o outro e com o mundo. Então, estamos todos conectados e todos podemos nos ajudar. Essa palavra é muito forte, assim, a colaboração versus competitividade. Competitividade ficou para trás e é muito essa colaboração. E a partir disso, o caminho disso é a simplicidade. Como simplificar tudo, né? Como olhar para dentro. E principalmente, a gente estuda muito as soft skills, que são as habilidades emocionais. Muitas das empresas, que a arte já é nato isso, né? A gente eu estudei teatro até os 19 anos, né? Fiz teatro na época de colégio, fiz por muitos anos teatro, fui jornalista de TV por 7 anos como repórter, então a arte faz parte de mim, e para mim é uma habilidade muito tranquila falar em público, dar aula, dar curso, e aí as pessoas me perguntam, nossa, Vanessa, para ti é tão simples, mas na verdade eu digo para eles, gente, eu me desenvolvo desde os meus 6 anos de idade em oratória, em não ter medo de me expor, em criar, principalmente, né, raciocínio lógico, porque tu trabalha interpretação, né, tu trabalha o teu medo, tu trabalha a tua insegurança, e isso tem a ver com as nossas soft skills. A gente ficou muito duro, assim, principalmente no processo de ensino, né? Ele é tão linear, assim, a matemática, a física, a química. Esses dias, quem quiser seguir o @ValePressFuture, eu indaguei o pessoal assim, e se a gente tivesse aula na escola de amor? Se a gente tivesse aula na escola de perdão? Se a gente tivesse aula na escola
de como ter compaixão. O que significa isso? Porque a gente se bitolou, assim, trazendo o ser humano para uma coisa tão estática, né? E a gente é só sentimento no final das contas, e a maturidade aí dos 30 anos, ela nos abre tantas portas, e aí o nosso interior, quem a gente veio para ser, ele dá um chute na porta, e a gente quer ser a nossa melhor versão, a gente quer se colocar no mundo à disposição dele. E as soft skills, então, elas são as habilidades emocionais. E a partir disso, são as habilidades de resiliência, que não é o imediatismo, as habilidades de gestão emocional, as habilidades de aceitar o novo, de como mudar. Então, esses planos B deveriam estar dentro do planejamento de qualquer espetáculo e dentro da nossa forma de inovar, né? Eu trabalho muito a implementação dos 3 tipos de inovação. A inovação que ela melhora algo já existente, a segundo tipo, que ela melhora com algo novo, algo existente, e o terceiro tipo é quando a gente disrupta um mercado, que, sei lá, seria uma nova forma de fazer teatro sem que a gente tenha que ir fisicamente para o teatro, mas a gente consegue passar aquela experiência, aquele feeling, né, aquele arrepio ou aquela vibração, né? O mundo hoje, ele é quântico, a gente sabe que a gente não vive sozinho nesse universo, e é como a gente vibra para esse mundo, e essas soft skills, tem nesse e-book também as soft skills, bem direitinho, assim, uma lista delas, para a gente não ser só a nossa... Hoje a gente não é só o cargo, né, a profissão em si. Eu sou a Vanessa, que adoro me alimentar bem, que amo meus cachorros, que amo dos meus amigos, amo viajar, eu adoro ajudar as pessoas a resolver problemas. Então, nós somos que nem uma flor hoje, a gente tem várias... E a gente pode ser, o mundo hoje parece que tirou essa chavezinha de cadeado do cargo com a pandemia e nos, tipo, destravou, e vamos ser as nossas várias versões, porque ninguém é só uma coisa. Eu não sei em que momento botamos na nossa cabeça que a gente é só um cargo, né? A gente vai fazer um registro na Receita Federal. Qual é teu cargo? Quem tu é? Tu é classificado por aquele jornalista. Eu sou muito mais do que isso hoje, né? E eu gostaria Fala, Vani, de finalizar com umas perguntas. Fala aí. Pode ser? Então vamos fazer assim, Vani. Pode, só rapidinho, só tem comentários ali. Ah, tá. Que as pessoas estão querendo esse e-book aí, ó. Ah, olha que legal, a Juni. E se puder me falar, eu ponho na tela o título ali, onde é que eu acho esse e-book. Ah, ele tá comigo. Ela vai enviar e eu vou postar no Prosa Cultural. Tá no link também. Ele é um PDF, ele não é um site. Não, ele é um PDF, ele é um PDF. Tá no teu Instagram, não tá, Vani? Mas ele tá no meu link ali da Vale Press também, ali tá o e-book. Bota o Instagram naquele link e já dá para baixar. Eu baixei esse e-book. Tô toda futurista, Vanessa. Ai, que legal. Tentando, todos somos, né? Todos somos. Então vamos fazer assim, ó. A gente vai chamar, a gente já tá chegando no final, a gente vai chamar o Renê e a Jennifer, e a Vanessa vai jogar essas perguntas para provocar todo mundo já, além das provocações que tu jogou aqui. Pode ser, Leonan? Vamos lá, então. Entrando no ar, todo mundo. Oi, Jennifer! Oi, Renê! Olá! Então, gente, estamos quase chegando ao fim desse Prosa pelo Brasil, mas antes a gente vai se reunir, bater um papinho aqui entre a gente, porque, assim, sair fora da caixa, mostrar essas nossas versatilidades e possibilidades não é tão simples, né? E quando a gente está junto, assim, é muito melhor. Vani, faz aí, ela tem umas perguntas para fazer para a gente. Tendo em vista que hoje a gente nunca exclui, né, nossas formações iniciais, a nossa base de formação, os conhecimentos, as experiências que a gente tem, é ilusão a gente achar que, nossa, eu estudei nos últimos 3 anos, no futuro eu só vou trabalhar com isso. Não, eu trabalho com todos os meus conhecimentos da área de jornalismo, eu também tenho formação em marketing, em gestão empresarial, eu continuo trabalhando com isso, eu utilizo todas as minhas técnicas de teatro e oratória, da parte de TV com todos os meus clientes e mentorandos. Então, a gente tem que se acostumar de que a gente vai acessar todos os nossos níveis de conhecimento e experiência o tempo inteiro. Então, aí vai as primeiras perguntas. Vamos lá.
Eu vou passar, e essas perguntas estão lá no e-book, mas elas são de um framework, de um passo a passo, para a gente olhar, assim, de 10 a 20 anos para o futuro, tá? E a primeira parte disso a gente chama de scanning, que é assim, como se fosse uma lente. O que está mudando? O que está acontecendo na área de cada um, na vida de cada um? É bom a gente escolher uma data, assim, sabe, de 10 a 20 anos. O que está mudando? O que tem de sinais que a gente não está, sabe, percebendo, assim? A gente chama isso de horizonte. Eu estou olhando lá para o horizonte, o que está apontando, o que está mudando nas pessoas, no meio, na sociedade, no mundo. A segunda... Uhum. Quer que eu passe todas? Passa, se alguém quiser falar alguma coisa, porque assim também, né, gente, essa resposta, a gente não, eu, por exemplo, não vou ter ela aqui na ponta da língua, mas se alguém sentir de querer falar alguma coisa, Renê, Jennifer, Leonan, estamos todos aqui juntos e fiquem à vontade. É muito complexo responder sobre isso. Mas fala, Vani, continua aí pra gente, então. O que aí a gente chama de forecasting, assim, o que parece que está acontecendo. Uma coisa é o que está mudando, tá? Outra coisa é o que parece que está acontecendo, que são quando vê aqueles movimentos que são meio que mais puxados pelo ego. O cuidado da rede social, assim, ela trouxe muito do ego, né, para as redes, assim, a gente acaba conflitando quem nós somos, e principalmente a faixa etária mais nova, assim, então ali está acontecendo uma construção de personalidade. Eu gosto de olhar, eu estudo muito essa área, assim, do jovem na construção de personalidade através do que ele se nutre da internet. Então, o que parece que está acontecendo e o que realmente está acontecendo? Acontecendo, tá? É fato real, não é a primeira pergunta, que é o que está mudando. A terceira, a gente chama de visioning, quando eu vou projetar, aí eu me coloco a minha liberdade. Mas isso aqui é uma coisa muito simplória, cada fase dessas, ela é gigantesca, ela tem um monte de perguntas e processos, é só uma pitadinha, assim. O que deveria acontecer no visioning, a gente pergunta. O que eu quero que aconteça? Para isso, a gente, por exemplo, usa o cone do futuro para fazer. A última fase, tá? A fase que a gente pode botar em ação alguma coisa. O que a gente tem que fazer, então? O que vai ser feito, porque é bem diferente do que a gente tem que fazer, o que vai ser feito dentro da nossa estrutura, né? Tanto emocional, física, tanto quanto burocrática ou financeira. E o que não fará mais parte da minha próxima jornada que eu faço hoje. Perguntas muito complexas essas, que eu acho que traz Fica no ar aí, né? Eu acho que assim, essas são perguntas que elas estão sempre, como elas estão sempre no âmbito do futuro, elas são sempre dadas, a resposta é sempre uma intuição, é um feeling, é uma percepção sutil sobre como você vê o mundo, como você vê o que está à sua volta, como você sente para onde você deve ir, porque a resposta certa eu acho que ela não existe, porque ninguém sabe o futuro. A gente tem sensações, sentidos, intuições, dicas para onde cada coisa deve ir, ou para quais sinais o mundo está mostrando, as informações, o que está acontecendo à sua volta, para onde está indo. Só que, assim, pode ter uma virada de jogo que tudo pode mudar. Por exemplo, antes da pandemia, tinha várias dicas, vários sinais para onde o mundo estava indo, para onde a coisa estava acontecendo. De repente veio uma pandemia e tudo mudou. Então, tudo que você achava que ia acontecer, acabou tudo. Então, acho que, assim, são perguntas muito complexas de serem respondidas, e eu acho que a gente tem que, acima de tudo, eu acho que encontrar um lugar dentro de cada um, de estar em paz com as dúvidas. Porque quando a gente quer sempre ter certeza para onde a gente está indo, a gente vive numa ansiedade, numa angústia complexa, de um mundo acelerado, de que a gente precisa ter resposta para tudo, a gente precisa ter certeza para onde a gente está indo, para eu não errar, para eu não ter dúvida, nananã. E aí você gira o quê? Gera um monte de seres humanos ansiosos, aflitos, para querer fazer tudo certo, da maneira certa, e acertar o alvo sempre. E eu acho que isso é um tanto quanto perigoso, a gente trazer sempre essa aceleração. Eu acho que a gente tem que trazer também, humanizar as nossas dúvidas e entender que isso faz parte de quem nós somos, é um fluxo natural da existência, de não saber também para onde nós estamos indo, mas não significa que nós também não podemos usar da habilidade de
pensar sobre isso, refletir sobre isso, pegar os sinais sobre o que está vindo para nós, para que a gente possa usufruir disso da melhor forma possível, para que a gente possa se adaptar da maneira mais rápido, para que a gente, acima de tudo, possa se sobreviver diante do que está acontecendo. Porque eu acho que quanto mais a gente sofre por não querer aceitar o que está acontecendo à nossa volta, mais a gente tem dificuldade de se transformar, de se adaptar, de se reinventar e de sobreviver mesmo, como um ser humano, como pessoa, de pagar conta, de botar alimento na sua mesa. Então, assim, só que dentro disso tudo tem todas essas variáveis de entrar em paz também com o não saber, mas saber que você precisa se movimentar, precisa dar movimento para você descobrir aquilo que talvez não seja aquilo que você esperava, mas você certamente foi para algum lugar diferente do que você está agora, que é o medo da inércia. A inércia é isso, é um ciclo dentro de si que não vai para lugar algum. Foi muito bom esse papo, né, gente? Eu acho que as possibilidades que existem dentro da gente, né? E aqui está um exemplo, né? Eu acho que abrir esses diálogos, principalmente que vocês trouxeram aqui para a gente, é fundamental, né? Para que a gente reflita, pense, né? Eu ainda estou digerindo, porque o Prosa pelo Brasil ele começou no início de agosto, e por aqui passaram pessoas do estado do Amazonas, Espírito Santo, uma cidadezinha bem pequena, aí a gente foi para São Paulo, aí agora a gente está aí em 3 estados, pessoas aí, né, que estão trabalhando, estão se reinventando, e eu estou ganhando muito com isso, até para, né, repensar o meu trabalho, enquanto se colocar sempre dentro dessa caixa, o que você é, né? Eu acho que a partir daí é tão rico tudo isso que vocês trouxeram aqui, eu estou ainda digerindo, sabe? Porque o Prosa pelo Brasil, eu tive um insight, uma intuição, eu falei, eu vou fazer. Porque sempre eu trabalhava como? Estratégia, planejamento, estratégia. E realmente, eu senti essa necessidade. Não, eu vou ter que sair para ver, porque né, e querendo ou não, é isso, né? O que a pandemia, né, tem proporcionado, né? Em tudo de muito triste que está acontecendo no nosso país também, né? Então o Leonão me botou sozinha aqui. Eu quero olhar para essa gente, eu quero que eles falem. Eu queria falar também sobre essas lives. É muito interessante, né? Porque nessa live a gente não consegue aprofundar muito sobre algum tema, mas abre muitas possibilidades. Eu tenho feito lives em parceria, assim, eu tenho transmitido para muitos artistas e projetos tipo o Prosa pelo Brasil, de outras pessoas. Né? E isso tem sido uma oportunidade para que eu aprenda coisas e possibilidades que eu não... Pelo menos para vislumbrar um potencial horizonte que agora eu tenho que seguir, né? Mas muito bom essas oportunidades. Muito obrigado, Camila, por ter me chamado para participar. E obrigado para os 3 convidados, que foram incríveis. Olha que o Leonan, ele tá botando mais uma potência dele aí em ação, que é isso, é de estar participando, porque ele fez várias lives de artistas e produtores, né? E ele sempre por trás das câmeras. E aí eu falei, não, Leonan, e quando eu joguei esse tema para ele, a gente vai falar um pouquinho de multipotencialidade, marketing, vai para os futuros, né? Pensar futuros, né, Vanessa? E ele falou assim, nossa, que incrível, Camila, é muito legal, mas é também legal a gente olhar por outro lado. Quem não está se reinventando, quem não está ouvindo a sua intuição e está parado, e está refletindo, porque assim, não está fácil, né? E a gente também... E aí quando o Leonan me falou isso, tem que olhar para esse lado, opa, vem junto, porque para a gente também não esquecer desse outro lado, porque às vezes é tanto entusiasmo, é tanta coisa acontecendo, e tem esse outro lado também, né? E não está tudo bem, mas está tudo bem, né? O importante é a gente estar aqui, a gente está junto, a gente está dialogando, a gente está buscando possibilidades, né? Jennifer, queres falar alguma coisa? A Jennifer está com alguns fãs ali. O microfone está desligado. Ah, está desligado o microfone dela. Não, deixa eu olhar também para as pessoas que não conseguiram se adaptar, né, nessa nossa nova forma de viver, de comercializar, de se mostrar para o mundo, né? Que é realmente isso. As parcerias, elas são realmente importantes nisso, porque a gente tem que entender que a gente não tem acesso para a internet para todo mundo, né? Existem
mundos diferentes do que a gente vive dentro do nosso país. Além disso, existe além desse acesso ao digital, né, a uma internet de qualidade, etc, que a gente sabe, tem as pessoas que são analfabetas digitais. Então, assim, quem pode fazer por alguém, quem pode ajudar alguém, como a Vanessa falou, né, dessas redes colaborativas, elas são importantes demais, assim. Se eu, né, como estrategista de marketing, como tenho um conhecimento maior da internet, então tem também aí a Feira de Economia Criativa também tem isso, de realmente dialogar e de demonstrar essas forças que tem na internet para essas pessoas que não é tão natural trabalhar com a internet para eles, né? Então, a gente realmente precisa dar as mãos para que todo mundo, que o crescimento seja coletivo. A gente precisa fundar um novo momento que o crescimento seja coletivo, assim, porque esse outro crescimento, como Vanessa, quem foi que disse para a gente que a gente tinha que ser uma coisa só, né? Então, a Revolução Industrial disse para a gente que tinha que ser uma coisa só. E a gente foi criada em cima dessa base, né? Que a gente tinha que se hiper especializar. Então, a gente se formou em comunicação e a gente fez um MBA, a gente fez uma pós, a gente foi se graduando nessa busca de se hiper especializar, né? De se hiper ser uma coisa só. Né? E porque a gente não pode ser generalista, porque a gente não pode ter as mãos em várias coisas. Que essas coisas também se comungam, né? Todos esses trabalhos aqui, né? Todas as nossas formações, elas se comungam em algum momento, né? Elas são ponte e elas também são redes, né? Porque a gente formou redes nessas formações, nessa história que a gente contou até então. Então, não tem nada louco em ser multipotencial, né? A gente precisa realmente fundar essas novas maneiras de trabalhar, de fazer coisas novas, né? E de que realmente a gente precisa, sim, criar algo de crescimento coletivo, com base em economia colaborativa, com as novas economias, em ressonância com vários outros mundos, né? Com essas bolhas que ainda são grandes, né? Nosso país, né? Que a gente fala sempre é continental e etc., mas tem as bolhas das bolhas dentro das nossas cidades, dentro dos nossos estados. Então, tem um caminho a percorrer e a fonte é essa, né? O Joá botou um comentário ali. Tá aí algo que o horizonte do futuro já nos colocou como prioridade. Vamos construir o novo em colaboratividade ou não vamos? Eu acho interessante também as lives que eu tenho acompanhado, que no momento somos nós que estamos aqui apresentando e aí tem algumas pessoas vendo a gente e comentando. No momento seguinte é o contrário, a gente está vendo live de outra pessoa. Então o protagonismo meio que é de todo mundo mesmo, não tem essa. E quanto mais potenciais a outra pessoa descobriu nela, pode me auxiliar também a descobrir os meus e a gente vai trabalhando junto e ficando mais fortes. Eu acho que quebrou um pouco Desculpa. Que quebrou um pouco essa hierarquia que você precisa ser mestre em alguma coisa para você ensinar alguma coisa. Eu acho que democratizou um pouco esse universo e entendendo que todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender, independente do nível que você tem daquele conhecimento. Então, quando você coloca que não importa o ser humano que você é, não importa de onde você vem, e não importa quem você seja, certamente você tem alguma coisa para ensinar e certamente você tem alguma coisa para aprender. Então, assim, todo mundo pode se beneficiar. Então, a gente tem que parar também de se colocar num lugar também inferior, que eu ainda não sou bom o suficiente para compartilhar alguma coisa, ou um lugar superior do tipo, eu já sei disso e não preciso, sabe, esvaziar sua xícara da sua mente para novos conteúdos virem e irem. Eu acho que tem um pouco desse universo também. É importante a gente aceitar as nossas próximas fases, né? Deixar isso fluir. É muito importante quando a gente pensa de futuro, a gente não ligar futuros a apenas tecnologia e inovação. Futuros, ele tem muito mais a ver com simplicidade e modelos de fazer e acontecer cada vez de uma forma mais simples, entregando a mensagem que tu quer entregar. Não precisa ser nada complexo, a gente não está falando de grandes estruturas, o mundo caminha para gig economy, ele caminha para colaboração, ele caminha para modelos de negócios
mais enxutos, né? Porque é muito difícil movimentar elefantes brancos, é muito difícil tu movimentar uma rede cultural que é tão grande, que às vezes tem um financeiro tão complexo, ou tem uma estrutura tão grande. Então, como fazer mais, conectando mais, com mais mãos e tendo estruturas menores, né? Deixando as pessoas mais abertas à mudança. Então, olhar para isso e o mundo VUCA, que eu falei, ele dá um abraço na gente para a gente realmente se acostumar com a mudança, que cada vez isso é fato na nossa vida. Então, e o nosso protagonismo, assim, o ser humano, ele veio para ser protagonista da história dele. Eu indico muito que a gente, eu consegui me encontrar cada vez mais quando eu comecei a entender como é que é o meu cérebro primitivo, reptiliano, trabalhava diante das mudanças, e como o meu cérebro, né, o cérebro novo do ser humano, que ele realmente racionaliza as coisas, como ele se coloca para isso. Então, nos interpretarmos e sermos cada vez mais livres. Claro que isso tudo focado no bem, né, no crescimento como um todo, faz parte de quem cada um de nós pode ser. Gente, que incrível, né? A Jennifer tinha algo para falar antes ali. Desculpa, Jennifer. Não, foi mais ou menos o que o René falou, né? Que antes o conhecimento era algo que as pessoas tinham para si, né? E hoje em dia a gente vê que conhecimento é algo que as pessoas estão aí, que as redes sociais têm sido isso, né? Que eu acho que as redes sociais têm sido muito importantes nesse ponto, assim, do conhecimento ser oferecido, né, a qualquer pessoa que tem acesso, assim, não ser mais algo tão, é meu, eu não dou para ninguém, não distribuo para ninguém, não mostro para ninguém. É quase impossível, né? A sociedade informacional tá aí, né? Olha a Tatiane Jacobs, lá de Nova Zelândia. Incríveis essas reflexões. Uma pandemia nos fez repensar conexões, deu espaço para a criatividade. Às vezes é preciso parar e fazer amizade com o silêncio para criar. Conectou o ser humano, isso mesmo. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Porque o nosso tempo já está se esgotando. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, esse Prosa pelo Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nossa, numa tarde só, em 1 hora e pouquinho, foi incrível, né? E a proposta do Prosa pelo Brasil era essa, de ampliar o nosso olhar, o meu olhar, né, o teu olhar, né, sobre as pessoas, sobre esses locais, sobre como a gente tá junto, né? Não tem sentido tá tudo bem se todo mundo não tá bem, né? Então é isso. Vamos nos despedir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a oportunidade de estar falando com vocês. Eu acho que foi incrível o bate-papo e aprendi muito. E quem quiser saber mais, vai no meu canal do YouTube, tem muitas reflexões e bom humor lá. Claro. Tem sim. Vai estar lá no Prosa Cultural, todos os canais dessas pessoas incríveis. É isso, gente. Fala, Vani, desculpa. Não, foi nada. É muito bom, assim, eu sinto a vibração de cada um de vocês, e ela é muito semelhante à minha. É muito bom, assim, o quanto que boas almas, boas vibrações se reconhecem, né? E a gente tem a mesma linguagem em formatos diferentes, cada um no seu ineditismo, no seu protagonismo, eu percebo que agora a gente meio que despertou para uma vontade de querer fazer acontecer, não agora, né? Mas a gente mais vozes estão ecoando nesse fazer e acontecer, assim. Eu só quero agradecer, podia ficar aqui conversando com vocês, foi sensacional, vou acompanhar cada um de vocês. Eu agradeço também, muitíssimo obrigada pelo convite, pela essa troca linda demais, assim, foi uma delícia também escutar vocês, assim, e refletir aqui também cada fala que vocês ofereceram. É isso, então, Leonan, vamos nos despedir. Obrigada pelo sábado à tarde de vocês, por estarem aqui com a gente, aceitarem a participar dessa Prosa pelo Brasil. E em breve vai ter o Prosa pelo Mundo, a gente vai falar com brasileiros que estão em outros países, e nessa busca, tão longe, mas também tão perto do que a gente vem pensando, vem falando, vem fazendo. Então eu espero vocês por lá e que a gente possa se encontrar ou na Bahia, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, porque estamos muito perto, né? Conectados. Sim. A gente já está um no outro,
Agora, fisicamente, que seja breve também. Sim. É isso. Então, valeu, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Até mais.